Olá pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o citoplasma e organelas celulares. Na aula passada nós falamos um pouquinho sobre membrana plasmática. Continuando citologia, falaremos de organelas hoje, citoplasma e organelas. Próxima aula falaremos mais sobre citoplasma e núcleo celular. Então nós vamos entender um pouquinho o que é o citoplasma, né? Então o citoplasma é a região da célula compreendida entre a membrana citoplasmática e o núcleo da célula. Esse citoplasma ele é formado de duas grandes regiões, né? Que é o hialoplasma, ou matriz citoplasmática, onde nós encontramos um coloide. Então o meio não é líquido, o meio é um coloide. O que é um coloide? Coloide é um material gelatinoso, onde o solvente é a água, né, e os solutos são substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas que estão dissolvidas ali na solução. Íons, moléculas, partículas imersas ali. Então ele não chega a formar um meio líquido, ele é um meio onde a gente denomina dessa forma, né, que é o coloide. Esse coloide ele vai se apresentar em dois estados, que é na forma de gel, onde ele é mais gelatinoso, que é a região mais externa do citoplasma, que é chamado de ectoplasma, e a região onde a gente chama de sol, que ela é mais fluida, né, que é a região mais periférica do citoplasma. A mudança desses dois estados, de sol para gel e vice-versa, vai permitir que a célula ela realize diversos movimentos como o movimento ameboide e a ciclose, né? A ciclose é a movimentação de todo o conteúdo intracelular. Então a gente denomina esse movimento de ciclose. Movimento ameboide são movimentos promovidos, né, pela própria expansão da membrana da célula para uma série de funções, como por exemplo a captura de partículas estranhas pelas células do sistema imune. São movimentos ameboides, tá? Então nós temos esse hialoplasma dessa forma. A outra grande região é a região onde nós encontramos as organelas celulares. Organela quer dizer órgão pequeno, pequeno órgão. Então as organelas são estruturas que vão desempenhar diversas funções dentro da célula, né? E todas funcionando em conjunto, a gente tem o perfeito funcionamento de uma célula. Quando a célula se renova, toda essa estrutura de organelas acaba sendo renovada também. A gente só precisa prestar atenção que existe uma diferença entre a célula eucariótica e procariótica quanto à organização dessas organelas. A célula procariótica ela tem uma estrutura mais simples, a gente vai dizer que ela não tem um sistema de endomembranas, ou seja, ela não tem esse conjunto de organelas, né, grande que a gente percebe lá na célula eucariótica, né? A célula procariótica ela tem pouquíssimas organelas. Para a gente entender, imagine uma célula bacteriana, né, que é uma célula procariótica. Então nós temos lá um ribossomo, que é uma organela que vai sintetizar proteína para a bactéria, flagelos para a movimentação dessa bactéria, cílios também que estão associados à adesão, à fixação, né? Então são poucas estruturas, até porque o estilo de vida desse organismo é extremamente simples também. Já as células eucarióticas não, elas possuem diversas organelas, algumas são exclusivas da célula vegetal, e à medida que a gente for vendo cada uma delas, eu vou dizendo para vocês o que é exclusivo da célula vegetal, tá? Então nós vamos ver a primeira organela, que é o ribossomo. O ribossomo é uma organela que está, e aí nós encontramos tanto lá na célula bacteriana, que é a célula procariótica, como na célula eucariótica, né? Animais e vegetais. Ele tem uma forma mais ou menos parecida com o número 8, onde a gente encontra lá uma subunidade menor e uma subunidade maior, como vocês estão vendo aí na imagem. São duas subunidades e essas subunidades elas vão se separar e permitir que o retículo, aliás, que o RNA mensageiro passe por dentro dessa estrutura, traduzindo a proteína. E esse processo, essa reação é chamada de síntese proteica, né? Ou tradução proteica. Então a função do ribossomo é produzir proteína. Lembrando que essa estrutura do ribossomo ela não possui nenhuma membrana lipoproteica. Não existe uma membrana parecida com a membrana plasmática, por exemplo, aí nessa estrutura dessa organela. Nós vamos encontrar tanto os ribossomos livres lá no citoplasma, como nós vamos encontrar esse ribossomo aderido ao retículo endoplasmático rugoso, que é o órgão responsável
né? A organela responsável pela síntese proteica, tá? Outra organela muito importante é o retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático ele é formado por um conjunto de bolsas e cisternas, né, membranosas. E aí nós vamos dividir de forma didática para entender em retículo endoplasmático liso e retículo endoplasmático rugoso, porém eles formam uma única estrutura. A gente vai conseguir diferenciar porque o retículo endoplasmático rugoso apresenta aderida à sua face, né, os ribossomos. Então, justamente por isso rugoso. No microscópio óptico a gente enxerga lá os pontinhos, né, formando essa estrutura que é o ribossomo, tá? O retículo endoplasmático liso também pode ser chamado de agranular e o retículo endoplasmático rugoso pode ser também chamado de granuloso, tá? Quais são as funções? Básica, entre outras funções, mas a mais importante, digamos assim. O retículo endoplasmático liso, ele vai atuar na síntese de lipídios, na síntese de gordura, né? E o retículo endoplasmático rugoso, a função principal, primordial, é produzir proteína, tá? Mas existem outras funções, como a gente vai ver aqui também. Além dessas funções, o retículo endoplasmático liso vai atuar lá no armazenamento de substâncias, na distribuição e no transporte dessas substâncias, na neutralização de substâncias tóxicas, lá, por exemplo, lá o fígado tá rico dessa estrutura, tá cheio dessa estrutura, porque ele tem basicamente essa função também. E aí eu coloquei de vermelhinho, tá destacado aí a principal função, que é a síntese de lipídio, no caso do retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático rugoso também vai armazenar substâncias, também vai distribuir substâncias, também tem uma participação lá na neutralização das substâncias tóxicas, mas a principal vai ser a síntese de proteínas para exportação. Como assim para exportação? Não vai agir aí nessa organela. Produz aí, sintetiza aí, mas vai agir em outros locais. Então, por isso, exportação, tá? Além disso, o retículo endoplasmático rugoso vai sintetizar também enzimas digestivas. Como assim? Não são enzimas que atuam no sistema digestório, enzimas que vão atuar na digestão de partículas que entram na célula que são estranhas. Mais à frente a gente vai falar mais um pouquinho dessa função. Outra organela muito importante também é o complexo de Golgi, ou complexo golgiense, ou ainda aparelho de Golgi, né? Essa é uma estrutura presente nas células eucarióticas, tanto animais quanto vegetais. Planta também tem essa estrutura, tá? É um grupo de cisternas achatadas, né? Bolsas membranosas achatadas, chamadas de cisternas. Empilhadas, elas vão formando umas pilhas. Essas pilhas chegam a variar de 6 até 20 pilhas, né? Formando essa estrutura que é o complexo golgiense. O órgão que tem a demanda maior pelas funções do complexo golgiense, claro que vai ter um número maior dessa estrutura do que outros órgãos que têm uma demanda menor. Por exemplo, ele vai atuar lá, né, empacotando, né, ele vai modificando determinadas substâncias produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso, vai parar lá no complexo golgiense, ele modifica essa estrutura, empacota e vai liberar na forma de pequenas vesículas. A gente percebe aí na imagem que pequenas bolinhas, né, pequenas bolsinhas estão se soltando aí do complexo golgiense. Aí quando ele solta essa bolsinha, ele já modificou essa proteína, essa substância, né, e aí essas vesículas contendo essa substância vai agir em outros locais. Então, uma das funções é modificar determinadas substâncias e empacotar essas substâncias para serem exportadas para agir em outro local da célula ou mesmo fora da célula, tá? Outra função do complexo golgiense: formação e liberação de vesículas repletas de substâncias que estavam armazenadas no interior das cavidades. Formação de lisossomos primários. O que são os lisossomos? Os lisossomos são outro tipo de organela celular, que é produzido dentro do complexo golgiense. Então, o complexo de Golgi vai sintetizar essa bolsinha cheia de enzimas digestivas, que são enzimas que vão ter diversas funções lá no interior da célula, né? Principalmente lá no sistema imune, né? Fazendo parte lá do sistema imunológico, onde a célula de defesa libera
né, essas enzimas digestivas em cima da partícula estranha, da bactéria, do vírus, né, tudo que foi estranho à célula no sentido de digestão, digerir. Então, quando eu falo em enzima digestiva, eu não estou falando das enzimas que vão atuar lá no estômago, né, no nosso aparelho digestório. Eu estou falando dessa digestão intracelular. Então, é uma organela produzida pelo complexo golgiense. Formação também dos peroxossomos ou peroxomo, que é outra organela celular. O peroxossomo, além de degradar ácido graxo, que é a gordura, né, vai degradar também uma substância chamada peróxido de hidrogênio ou a mais conhecida água oxigenada. Dentro das nossas células ocorre produção de água oxigenada, fruto das reações químicas que ocorrem ali dentro. Então, como a água oxigenada ela é tóxica para a célula, ela pode matar a célula ou pode atrapalhar as reações químicas, o peroxossomo presente dentro dessa célula vai pegar o peróxido de hidrogênio, que é água oxigenada, vai quebrar essa água oxigenada e vai separar água pura e oxigênio. Água pura e oxigênio não são letais para a célula, agora a água oxigenada sim. E aí o peroxossomo vai fazer essa reação com ajuda de uma enzima chamada catalase, né? Então essa é uma reação extremamente importante que ocorre dentro da célula. Outra função do complexo golgiense é a formação da lamela média das células vegetais. Lá na frente eu mostro para vocês um pouquinho dessa estrutura. E outra função muito importante é a formação do acrossomo. O que é o acrossomo? O acrossomo é uma bolsinha também, cheia de enzima digestiva, que está presente na cabeça do espermatozoide, né? O espermatozoide é a célula reprodutora masculina, é o gameta masculino. Na cabeça do espermatozoide fica essa bolsinha cheia de enzima digestiva, que é o acrossomo. Para quê? Para quando ele encontrar o óvulo, né, lá no processo da fecundação, ele encontrar o óvulo, ele possa perfurar a membrana desse óvulo usando essas enzimas digestivas e colocando o material genético dentro do óvulo. No processo de fecundação, o espermatozoide ele não entra como um todo dentro da célula. Ele coloca o material genético. Mas para ele conseguir fazer isso, ele precisa romper a membrana do óvulo e ele faz isso usando o acrossomo, tá? Então, se ocorre alguma alteração e esse espermatozoide ele é produzido sem essa bolsa, ele não vai ser um espermatozoide funcional, né, capaz de gerar ali um novo ser através do processo da fecundação. A próxima organela celular que a gente já vai ver é lá o lisossomo, que eu já falei para vocês. Esse lisossomo vem lá do complexo golgiense, é o complexo de Golgi que forma o lisossomo. Está presente lá nas células eucarióticas, tanto animais como vegetais, as plantas também têm. Como eu disse para vocês, são bolsas membranosas produzidas pelo complexo de Golgi que contém enzimas digestivas. E aí, a gente vai diferenciar duas funções básicas do lisossomo. O lisossomo pode agir de de três formas, né? A primeira a gente vai dizer que é uma autofagia. O que é autofagia? É quando ocorre a digestão das próprias organelas citoplasmáticas, né? Para que isso vai acontecer? Para renovação celular, por exemplo, né? Então, para a célula se renovar, ela precisa acabar com aquela célula velha, eliminar aquela célula velha que está ali. Ela precisa gerar espaço para a célula nova. Então, isso acontece pelo processo de autofagia. Então, o lisossomo vai ali, libera enzimas digestivas que acabam degradando aquela célula velha, né? E as organelas daquela célula e acaba eliminando aquele conteúdo ali. Em caso de falta de alimento para a célula, se faltou alimento para a célula, né, a célula realiza o processo de autofagia, de eliminação dessas próprias organelas celulares no intuito de gerar mais energia, de uma economia de energia para aquela célula. Isso está associado, por exemplo, ao processo de emagrecimento, quando o indivíduo fica sem se alimentar por muito tempo, em caso de desnutrição. Por que o indivíduo perde peso, perde massa muscular, perde gordura? Porque a célula vai fazer esse processo, ele vai eliminar tudo que ela pode eliminar, né, para poder manter o organismo vivo, funcionando. E é por isso que as pessoas em desnutrição, subnutrição, elas perdem peso, né? E não só em caso de subnutrição, em caso de doenças também isso pode acontecer. Então esse processo é chamado de autofagia. O outro processo é a heterofagia.
quando o lisossomo vai fazer essa digestão, mas de substâncias que entram na célula. Então, hétero quer dizer diferente, algo diferente, uma substância diferente que entrou na célula, um organismo diferente que entrou na célula. Então, ocorre a digestão dos componentes úteis para a célula também, e a plasmocitose ou exocitose dos resíduos que estão presentes ali dentro da célula, tá? Então, heterofagia é a digestão de substâncias que entram na célula. Então, ocorre a digestão desses componentes, né, também úteis para a célula, e realiza a plasmocitose, que é a saída dos resíduos dessa célula, tá? E a autólise? O que é autólise? Auto, né, vem de próprio, né? Autólise é a autodestruição celular, que ocorre devido ao rompimento da membrana da célula, né, dos lisossomos com a liberação das enzimas digestivas. Isso ocorre o tempo todo nas nossas células. Um exemplo de autólise é a apoptose, ou a morte celular programada, né? O processo de renovação celular ele se dá por apoptose. As células elas induzem a morte da própria célula velha, né? Daquela célula velha que está ali, ou aquela célula doente ou velha mesmo, para que ela gere espaço, ela chegue a gerar espaço, né? Que ela possa gerar espaço para a célula nova. Então, a apoptose é um processo natural que vai ocorrer no corpo, né, dos animais, tanto células vegetais como as células animais também. Mas um exemplo clássico de apoptose, para vocês entenderem, é o que acontece, por exemplo, com a cauda do girino. O girino é a fase larval do zanura, dos sapos, né? Então, o sapo coloca o ovo lá, do ovo eclode um girino, e esse girino tem cauda. Sapo não tem cauda, o que tem cauda é o girino, é a fase larval. E aí, ao longo do desenvolvimento, ao longo da vida, né, ao longo do desenvolvimento daquela larva, essa cauda, ela vai desaparecendo, e ela aparece por apoptose. É um mecanismo de as células que compõem aquela cauda, elas vão morrer. Elas programam a morte dessa própria célula e aí essa cauda vai desaparecer. Outro exemplo é o que acontece com as membranas interdigitais do feto, né? Lá no período do desenvolvimento embrionário, quando forma o bebê, formou o feto lá, as mãos vão estar unidas, os dedos das mãos, né, vai estar unido por uma membrana chamada membrana interdigital. Mas ao longo do desenvolvimento, por apoptose, essa membrana interdigital que está entre os dedos, ela vai sofrer apoptose, vai morrer e os dedos vão ficar livres, tá? Então é um outro exemplo de apoptose. E a silicose? É a morte celular devido à ação da sílica, o SiO2. A silicose ela vai ocorrer, é um processo, né, que vai ocorrer, é muito comum nos trabalhadores de minas, né, que eles vão apresentar vários problemas respiratórios devido ao contato, né, com a sílica. E aí essa sílica ela vai atingir os alvéolos pulmonares. E isso pode induzir a morte dessas células, levando a uma série de doenças respiratórias. Então a silicose é basicamente esse contato da célula com componentes químicos, como o óxido de sílica, a sílica, e isso vai afetar os pulmões, vai promover a morte dessas células, né, principalmente do aparelho respiratório, que são os alvéolos pulmonares, tá? Aqui ele mostra no esqueminha para a gente ver essas funções que a gente comentou aqui, né, do lisossomo. Então a gente tem aqui, por exemplo, a partícula alimentar, e a gente pode usar como exemplo os organismos que se alimentam dessa forma, né? As células, indivíduos formados por uma célula só que se alimentam dessa forma. Então você tem a partícula alimentar que é englobada, né, pela célula, fagocitada pela célula, forma ali uma estrutura que é chamada de fagossomo, que é o conjunto dessa partícula estranha com o lisossomo. Esse lisossomo libera ali as enzimas digestivas que degradam aquela partícula alimentar, né? Ou isso acontece também lá com a célula de defesa, que faz basicamente esse mesmo processo, englobando o vírus, a bactéria, fagocitando o vírus ou a bactéria, o fungo ou qualquer outra partícula estranha. E aí ela libera enzimas e digere aquela partícula estranha, tá? Os macrófagos, por exemplo, que é uma célula de defesa que faz parte lá do nosso sistema imunológico.
Bom, mais uma organela celular, a mitocôndria, né? A mitocôndria é uma organela extremamente importante para o funcionamento do nosso organismo como um todo, né? A mitocôndria ela vai ocorrer lá nas células eucarióticas, tanto animais como vegetais. As duas células têm a mitocôndria, né? A mitocôndria ela vai ter basicamente a função de produzir energia, né, para a célula através da quebra de partículas orgânicas, né, através do processo de respiração celular. Então a mitocôndria pega, por exemplo, lá o carboidrato, a proteína, o alimento que você se alimentou aí no café da manhã, no almoço, enfim, tudo que a gente come, coloca através da alimentação, ele vai quebrar essa molécula em partículas menores e através do processo de respiração celular, ele vai produzir energia. Isso acontece dentro da mitocôndria em reações lá de um processo grande, gigante, que é o processo da respiração celular, mas que a gente vai ver separadamente, tá? Então, basicamente isso aí. Mas a mitocôndria tem um detalhe muito interessante, que além dessa função, a mitocôndria guarda uma determinada quantidade de material genético, DNA, então, que a gente chama de DNA mitocondrial. E esse DNA está sendo muito estudado, né? Ele vem sendo muito estudado por diversos cientistas com várias pesquisas, porque é um material genético que guarda muitas informações também, tá? E uma série de aplicações da ciência, por exemplo, lá na medicina forense, né? Onde esse DNA mitocondrial também é utilizado para uma série de ações, por exemplo, na determinação de crimes, né? Por exemplo, eles analisam o DNA mitocondrial de suspeito, das vítimas. Então, é um material muito estudado, o DNA mitocondrial, né? Então, as mitocôndrias possuem lá ribossomos, DNA e RNA próprios. Tem um outro tema muito relativo à mitocôndria, que cai muito na prova de Enem, nas provas do Enem, nos vestibulares, que é a origem dessa organela, a própria origem da organela, né? Então, a mitocôndria ela tem lá ribossomo, que é uma organela que produz proteína, tem DNA e tem RNA próprios. Outra característica da mitocôndria é que as mitocôndrias elas vão surgir exclusivamente por autoduplicação de mitocôndrias pré-existentes. Como assim? As mitocôndrias elas se autoduplicam e se renovam automaticamente, sozinhas, né? Elas possuem uma própria membrana materna, digamos assim, uma própria origem materna, para ser mais específico, né? Isso quer dizer o quê? Que apenas as mães transmitem aos filhos essa organela celular. Então, as mitocôndrias elas têm origem materna. Os pais não doam as mitocôndrias para os filhos. Por quê? Nem para os filhos, nem para as filhas. Apenas as mães fazem isso. Por quê? Porque as mitocôndrias, lá no espermatozoide, elas estão localizadas lá na cauda do espermatozoide. E a cauda ela não entra no óvulo, como eu disse para vocês anteriormente, que a cauda do espermatozoide não entra no óvulo, ele só coloca o material genético. Então nós temos mitocôndrias, homens e mulheres têm mitocôndrias nas suas células, porque o óvulo, né, possui essas mitocôndrias. E assim que ele é fecundado pelo material genético do espermatozoide, ele vai se dividir, né, para gerar um embrião, e essas mitocôndrias maternas serão doadas a essas células que vão se dividir também, tá? É outra característica. Mas assim, com relação ao surgimento dessa organela, tanto mitocôndria quanto cloroplastos, que são duas estruturas bem parecidas, o cloroplasto lá na célula vegetal, né? Existe uma teoria chamada de teoria endossimbiótica ou endossimbiose secundária, que vai afirmar pra gente que tanto mitocôndrias quanto cloroplastos, né, surgiram de organismos procariontes, bactérias, que foram englobadas, né, por uma determinada célula e passaram a viver através de uma associação simbiótica, né? E a partir do momento que elas foram englobadas por essa célula,
elas passaram a viver nessa situação de endossimbiose, uma associação mutualística, onde não há prejuízo para nenhum dos dois membros. E a partir daí, essa célula se dividiu e ela passou a dividir também as mitocôndrias e os cloroplastos, né? Então, para a ciência, a teoria simbiótica vai propor que a mitocôndria e os cloroplastos surgiu a partir de uma associação mutualística entre bactérias aeróbias ancestrais. Isso ocorreu, né, no passado, né, bactérias aeróbias ancestrais e células eucarióticas anaeróbias primitivas. Então, é lá lembra quando a gente falou de origem da vida, né? Então, no passado, lá na formação dos primeiros organismos vivos, né? Então, eles acabam se baseando nisso aí. E eles se apoiam em quê para dizer isso, para afirmar isso pra gente, né? Como eu já disse para vocês, as mitocôndrias e os cloroplastos apresentam ribossomos presentes, né, nessa organela, muito semelhante ao que está presente lá nas bactérias. Possui capacidade de autoduplicação. O DNA circular mitocondrial, esse DNA mitocondrial é circular, igualzinho o DNA, muito semelhante ao DNA bacteriano. E as mitocôndrias possuem 2 membranas, tá? Então são evidências de que essas organelas, num passado distante, na verdade eram bactérias que foram englobadas por uma determinada célula, tá? Já os plastos, que é a nossa próxima organela que nós vamos falar aqui, tem ocorrência apenas nas células vegetais, né? Os plastos, eles vão se diferenciar a depender da presença, primeiro, a depender da presença ou ausência de cor. Quando eles são incolores, eles são chamados de leucoplastos, né? Os leucoplastos, eles são incolores, não têm pigmentação e eles têm basicamente a função de armazenamento de substâncias. Por exemplo, as proteínas, lipídios, né, que são gorduras, carboidratos. E aí, à medida que a depender do material que eles guardam, eles recebem nomes específicos. Então, o plasto que guarda proteína é chamado de proteoplasto. O plasto que guarda óleo é chamado, que é lipídio, né, oleoplasto. O plasto que guarda amido, que é um carboidrato, amiloplasto, né? Então, a depender do material que ele guarda, que ele reserva ali, ele recebe um nome específico. Já os cromoplastos, eles são coloridos, eles guardam pigmentos, armazenam pigmentos. A gente vai estudar um pouquinho da função desses pigmentos lá na frente em fotossíntese, né? São pigmentos que vão agir no processo fotossintético. Os xantoplastos têm pigmentação amarela, os eritoplastos têm pigmentação vermelhas e o cloroplasto tem pigmentação verde. O cloroplasto ele é muito falado porque ele vai agir lá nas reações da fotossíntese, tá? Então, exclusivo de célula vegetal. Aqui ele mostra um pouquinho da estrutura do cloroplasto pra gente, né? Assim como as mitocôndrias guardam lá também RNA, né? E DNA próprios e ribossomos, né? Eu vou deixar para detalhar essa estrutura do cloroplasto quando a gente entrar lá na fotossíntese, porque cada reação da fotossíntese ocorre em uma dada região dessa organela, né? Também possuem capacidade de autoduplicar, eles se autoduplicam, né? Aumentam em número, se autoduplicando. E ele é formado basicamente por 2 grandes regiões, que são os tilacoides, né? Estruturas. O tilacoide, né? Que são as pilhas que vão se formar com são unidades que vão formar o grana. E o estroma, que é o líquido, né, onde eu tenho esses tilacoides imersos ali. Vou falar com mais detalhe quando a gente entrar lá em fotossíntese, eu detalho para vocês. Beleza, até aqui nós vimos organelas que são organelas membranosas, formadas por bolsinhas membranosas ou cisternas membranosas, né, cisternas, bolsinhas. A partir de agora, a gente vai ver um pouquinho das organelas que não tem essa estrutura membranosa. Ela é formada basicamente de proteína, tem uma estrutura proteica. E uma dessas organelas são centríolos, né? Os centríolos ocorrem lá nas células eucarióticas, animais e alguns vegetais. Cada célula possui um par de centríolos dispostos perpendicularmente.
Esses centríolos, eles são formados basicamente por microtúbulos proteicos sem membrana lipoproteica, tá? Parecido com a membrana plasmática, por exemplo. A cada 9 trincas de microtúbulos, né, que estão unidas por proteínas adesivas, proteínas que vão unir, né, esses microtúbulos, eu tenho essa estrutura que está mostrando para vocês aí no slide. Funções. Para que serve centríolo? Só para divisão celular? Não. Centríolo vai formar cílios, né, que as células usam, por exemplo, a célula bacteriana, por exemplo, vai usar para fixação. O centríolo vai formar flagelo, né, flagelo a célula precisa para locomoção, né, e participam lá dos processos da divisão celular. Os centríolos, eles vão fixar as fibras do fuso mitótico, né, a estrutura que vai arrastar os cromossomos lá no processo de divisão celular. Então tem basicamente essa função, tá? Vacúolos, células eucarióticas, né? Estão presentes lá nas células eucarióticas e a gente vai ter basicamente 3 tipos de vacúolos. A gente vai ter o vacúolo de armazenamento, que está presente lá na célula vegetal, que tem a função de armazenar substâncias importantes para a célula e regulação osmótica dessa célula. Regular essa célula no meio onde eu encontro um determinado solvente, que a gente fala em regulação osmótica, tá? A quantidade de solvente dentro e fora dessa célula. Mas a gente também tem o vacúolo digestivo, né? Que está lá na estrutura do lisossomo que a gente falou no processo de digestão celular, tá? Então, o vacúolo digestivo tá ligado lá à digestão dos nutrientes presentes nessa vesícula que se formou no processo de fagocitose. E o vacúolo contrátil, o vacúolo pulsátil, que está presente, por exemplo, em algas e protozoários, né, como o paramécio, em água doce, de água doce. Eles, como estão imersos, né, como estão imersos na água doce, existe uma demanda de entrada de água dentro dessa célula. O vacúolo é uma estrutura que vai estar constantemente bombeando essa água para fora da célula, para manter o organismo ali, né, vivo. A gente chama isso também de controle osmótico da célula, tá? Então, vacúolo de armazenamento, presente nas células vegetais, armazena substâncias e faz a regulação osmótica da célula. Vacúolo digestivo está relacionado ao processo de fagocitose. E vacúolo contrátil ou pulsátil, que está relacionado também à regulação osmótica desses organismos que vivem em água doce, como algas e protozoários, por exemplo, tá? Aqui eu mostro para vocês o vacúolo, né, o vacúolo digestivo e o vacúolo de armazenamento nas células vegetais e o vacúolo digestivo e vacúolo pulsátil lá no protozoário paramécio, tá? Peroxossomo, como eu já falei um pouquinho lá na frente para vocês, está lá nas células eucarióticas, tanto animais e vegetais, e são organelas produzidas lá pelo complexo Golgiense, que tem a função de degradar substâncias como ácidos graxos, aminoácidos, né? A água oxigenada, como eu falei para vocês, que é o peróxido de hidrogênio. Então já falamos de peroxossomo, tá? Então era basicamente isso. Eu quis fazer só mesmo uma introdução, né, desse conteúdo de organelas celulares. Espero que tenha contribuído, né, um pouco para que vocês possam, né, já entender um pouquinho desses termos referente ao conteúdo. E na nossa próxima aula online discutiremos mais, falaremos mais sobre o citoplasma e sobre as organelas celulares, tá? Espero que tenha ajudado. Beijinhos para vocês e até mais.